nossas saudações em Jesus. Estamos iniciando mais um programa da série Grandes Vultos do Espiritismo. Um resgate da memória daqueles que plantaram a semente dos ensinamentos espíritas em terras brasileiras. Apresentação de Hélio Dias e Marinei Ferreira Rezende. Hoje iremos focalizar a vida e a obra de Joaquim Carlos Travassos, um dos grandes nomes do espiritismo no Brasil. Quem foi Joaquim Carlos Travassos? Por que seu nome figura entre os grandes benfeitores do movimento espírita no Brasil? Segundo pesquisas realizadas por Zeus Van Duir e publicadas em seu livro Grandes Espíritas do Brasil, de cuja obra foi extraídos relatos biográficos de Joaquim Carlos Travassos, pessoas de origens diferentes vieram para o Brasil no início da colonização brasileira para auxiliarem na construção do novo país recém-descoberto. Relatos de Humberto de Campos no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, psicografado por Chico Xavier, confirmam essas migrações, resultantes de uma programação superior, elaborada por Nosso Senhor Jesus Cristo e executada por seus divinos mensageiros. Tal fato que se avulta aos nossos olhos pela narrativa do espírito Humberto de Campos. Uma alegria parasíaca reinava em todas as almas que comemoravam o advento da pátria do Evangelho, quando se fez presente naquela augusta assembleia a figura misericordiosa do Cordeiro. E Jesus, dirigindo-se a Ismael, seu fiel mensageiro, lhe diz com doçura: Ismael, manda o meu coração, que doravante sejas o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do Cruzeiro. E mais adiante, o Senhor continua a esclarecer o trabalho grandioso que ele, Ismael, deveria fazer no plano espiritual. Reúne, Ismael, as incansáveis falanges do infinito, que cooperam nos ideais sacrossantos de minha doutrina, e inicia desde já a construção da pátria do Evangelho. Ismael desce então à terra, rodeado de espíritos superiores que o acompanham, para que o chão do Brasil se tornasse em sua superfície o novo renascer da imortalidade. O desejo soberano de Jesus estabelecia que filhos de outras nações para aqui se aportassem e participassem de seu projeto divino. Os Travassos chegaram ao Brasil e hoje existem de norte a sul do país, acreditando-se serem descendentes de 3 irmãos portugueses que, perseguidos durante a dominação espanhola, se refugiaram em terras brasileiras. Um desses irmãos localizou-se na Ilha Grande, estado do Rio de Janeiro, e possivelmente é ele o tronco do qual, muito mais tarde, após várias gerações, surgiria em 1839 Joaquim Carlos Travassos, que nasceu no município de Angra dos Reis, na fazenda da Longa, Ilha Grande, de propriedade de seus pais, Coronel Pedro José Travassos e Dona Emília Rita Travassos. A família era composta de 7 irmãos, 4 homens, 3 mulheres.
todos receberam boa educação. E Joaquim, ao término dos estudos preparatórios, ingressou na antiga Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, com cerca de 17 anos. A faculdade, fundada em 3 de outubro de 1832, após perambular por vários lugares, estabilizara-se pelo espaço de 62 anos, a partir de 1856, na Rua Santa Luzia, no antigo recolhimento de órfãos da Santa Casa. Ainda não havia o atual edifício da Praia Vermelha, inaugurado em 1918. As clínicas eram, então, prelecionadas nas enfermarias da Santa Casa. Por essa época, eram poucos os rapazes que aventuravam a estudar medicina, bastando dizer que em 1862 a faculdade possuía somente 100 alunos. O curso de 6 anos, e principalmente as inúmeras dificuldades que entravavam o ensino e impedia maior aproveitamento por parte dos alunos, tudo isso e mais alguma coisa afastava a juventude da bela e grandiosa profissão de galeno. Muitos sacrifícios eram exigidos aos denodados alunos de então. Joaquim Travassos nunca esmoreceu, porém. Estudou com afinco e dedicação as 18 cadeiras do curso e, a 30 de agosto de 1862, apresentava sua tese à Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, sustentando-a com brilhantismo. A tese oferecida a seu pai, o melhor pai e amigo, a sua mãe, extremosa mãe, e aos irmãos e parentes e numerosos amigos e colegas, entre os quais figuravam o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, o Dr. Joaquim Saldanha Marinho, o Barão de Mauá e muitos outros nomes ilustres da época. Sua tese versava principalmente sobre a seguinte matéria: das queimaduras, modo de obrar do calórico e dos agentes químicos ponderáveis na produção de queimaduras. Em aditamento a este estudo, vinham proposições sobre ciências cirúrgicas de traqueotomia, suas indicações conforme as moléstias e seus períodos, sobre ciências médicas como hepatite e sobre ciências acessórias, como a química. Nesse tempo, era diretor da faculdade o conselheiro Dr. José Martins da Cruz Jobim, que, aliás, dirigiu esse estabelecimento de 1842 a 1872. Entre os professores que lecionaram a turma de Joaquim Travassos, figuram nomes veneráveis e ilustres da medicina brasileira, como, por exemplo, os doutores João Vicente Torres Homem, Luiz da Cunha Feijó, Vicente Cândido Figueira de Saboia, Carlos Ferreira de Souza Fernandes e José Joaquim da Silva. Na referida tese, o autor enunciava os seus títulos, a saber: membro titular do Instituto Farmacêutico do Rio de Janeiro, sócio da Sociedade Indústria Nacional, ex-interno do Hospital da Misericórdia e ex-interno da faculdade, no serviço de clínica cirúrgica. Aos 27 de novembro de 1862, na presença de suas majestades imperiais, conferia-se o grau de doutor aos novos doutorandos, entre eles o Dr. Joaquim Carlos Travassos. Em 1862 ou 1863, o contraía ele núpcias com a senhorita Maria Antônia de Oliveira, que deu à luz 2 filhas. Uma delas faleceu solteira, a outra, Dona Cristiana Travassos, também já falecida, deixou 6 filhos, todos Travassos Montebello. O Dr. Joaquim clinicou a princípio em Angra dos Reis, logo se transferindo para a cidade de São José do Barreiro, estado de São Paulo.
Foi nessa região que um acontecimento trágico abalou todas as redondezas e ficou indelevelmente impresso na história daquela cidade. O escritor Plínio Travassos dos Santos escreveu em 1949 uma crônica para a imprensa de Ribeirão Preto, São Paulo, sobre o título Dádiva Preciosa, em que torna a relembrar o triste episódio passado com a mencionada esposa de Joaquim Travassos, episódio que já for objeto de uma página de suas páginas de saudade. Os fatos se verificaram numa velha estrada que coleia a Serra Bocaina, São Paulo, onde a companheira de Joaquim perdeu a vida de forma verdadeiramente horrorosa. Eis como o senhor Plínio pinta os fatos. Ela, moça de rara beleza, perfeita cavaleira, cavalgava fogosa besta, encilhão e vestindo roupão de montaria. Na descida da serra, em dado momento, a besta passarinhou e disparou. Pegada de surpresa, a cavaleira caiu, ficando pelo pé esquerdo presa ao estribo, e foi arrastada serra abaixo, 1 quilômetro ou mais. Quando a besta parou, no estribo estava somente o pé da infeliz. O corpo, aos pedaços, foi piedosamente recolhido pelo caminho e sepultado ali, onde fora fincada uma cruz. O Dr. João de Matos Travassos Filho, detalhando mais o caso, informa que o animal se assustou porque a referida amazona abrira inesperadamente uma sombrinha. Caindo da montaria, a dama foi arrastada pela besta, em louca disparada, por uma ladeira de pedra, sem que fosse possível prestar a ela qualquer socorro, porquanto seu marido conduzia nos braços a segunda filha recém-nascida, e um pajem tomava conta da outra filha, menos nova, que veio a ser a mãe dos Montebelos. O passamento da querida companheira levou a um estado de angústia e de dor dificilmente reparáveis. E o Brasil, por essa época, já estava em guerra contra o Paraguai. No próximo programa, daremos sequência a este relato. Esteja conosco e não perca nenhum detalhe da vida e obra de Joaquim Carlos Travassos, um dos grandes vultos do espiritismo no Brasil. As informações biográficas aqui divulgadas foram extraídas do livro Grandes Espíritas do Brasil, autoria de Zeus Vantuil, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Participaram desta apresentação Hélio Dias e Marinei Ferreira Rezende. Grandes vultos do Espiritismo, um resgate da memória daqueles que plantaram a árvore da terceira revelação no país, coração do mundo, pátria do Evangelho. Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. Aos internautas de todos os países que estiveram conectados conosco através da rede mundial de computadores. O nosso muito obrigado pela atenção dispensada e Ave Cristo em nossos corações.